Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós estamos no capítulo Estabelecendo a Igreja Doméstica. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro? Estabelecendo a Igreja Doméstica é o nosso capítulo. A importância das casas na teologia de Lucas em Atos. Diante do que vimos, percebemos que Lucas usa as casas intencionalmente em sua narrativa, com organização social básica tanto para a recepção do Evangelho como para a sua expansão. As histórias de conversões de toda a casa representam um importante agrupamento formal em Atos. Cornélio, Lídia, o carcereiro de Filipos e Crispo são 4 líderes da casa que recebem a salvação com toda a casa. E nesse caminho eles criam um tipo de resposta ao Evangelho, proclamado pela igreja. A importância da conversão da casa para o crescimento e expansão da igreja nas primeiras comunidades cristãs não pode nem deve de maneira nenhuma ser subestimada. Assim, a igreja cresce e avança da Palestina e chega em Roma, quase que literalmente de casa em casa. Atos 20, 20. Lucas nos diz que a igreja parte das casas de Jerusalém para as de Damasco. Atos 9, de 10 a 19. Cesareia, Atos 10. Filipos, Atos 16, 15 e 34. Éfeso, Atos 20, 20. E tantos outros lugares. Lucas, dessa forma, liga as casas com o sucesso do empreendimento missionário da igreja, apontando para algumas características tais como hospitalidade, suporte mútuo, comunhão e compartilhamento dos bens, típicas dessas comunidades, casas, igrejas. Alguns teólogos interpretam que o templo não conseguiu completar suas funções devido à sua ideologia exclusivista de santidade, sua ordem social hierarquizada e os interesses econômicos da exploração. O templo foi incapaz de mediar a inclusiva salvação profetizada no Antigo Testamento. Assim, a contínua devoção ao culto do templo e a missão de Jesus são fundamentalmente incompatíveis. A casa, no entanto, é descrita como a doméstica associação do movimento de Jesus, proclamando as boas novas de uma salvação universal, socialmente encarnada em uma comunidade de irmãos e irmãs, onde o arrependimento, fé, misericórdia, justiça, generosidade e lealdade familiar unem os crentes com Deus e uns aos outros. Assim, a casa serve em Atos como uma realidade histórica e metafórica. A igreja eclésia, que cresce através das casas, torna-se ao mesmo tempo uma casa de fé universal. Nós também encontramos a relevância das casas para a propagação do evangelho nas cartas de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Romanos, capítulo 16, versículos de 3 a 5. Ele frequentemente usa terminologias relacionadas à casa e ao ambiente familiar ao escrever para suas comunidades. A frequência e uso dessa linguagem demonstra que as palavras não são fórmulas religiosas vazias e sem significado. Elas demonstram a teologia e compreensão de Paulo da nova realidade que é a Igreja de Cristo. As casas dos cristãos proviam
a ecologia na qual eles poderiam expressar os laços mais profundos e afetivos que tinham uns com os outros. Os encontros nas casas dos fiéis completam a função missionária. Elas podem incluir renúncia dos caminhos tradicionais da vida. Podem iniciar, por exemplo, reformas em seu ambiente e, finalmente, podem afetar a santificação da vida diária. Além disso, a necessidade prática das reuniões em casas particulares demonstram a compreensão teológica de Paulo a respeito da comunidade cristã. Nós podemos seguramente assumir que igreja doméstica não é simplesmente um termo para designar onde os cristãos se encontravam. A verdade é que a estrutura e o comportamento da família, como uma instituição social, teve grande influência na formação das jovens igrejas, pois, dado esse caráter familiar da comunidade cristã, as casas de seus membros providenciavam um ambiente mais propício no qual eles poderiam dar expressão aos laços de amor e afetividade que tinham em comum. Em uma igreja doméstica, dificilmente se via a distinção dualista entre o sagrado e o profano, como acontece na religião centrada no templo. As barreiras étnicas exemplificadas por judeus e gentios, bem como as diferenças sociais e a hegemonia dos homens sobre mulheres e crianças são quebradas e superadas pelo poder do Espírito Santo. A casa como local de encontro e as refeições em comunidade expressam essa nova realidade e são essenciais e parte central da vida cristã, unindo especialmente judeus e gentios, livres e servos, pobres e ricos, homens e mulheres, em uma mesma mesa, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. As casas eram um desafio ao sistema representado pelo templo e sua economia de redistribuição. As casas representavam uma organização caracterizada pela vida comunitária, marcada pela reciprocidade das relações domésticas. Lucas descreve este tipo de relacionamento entre os primeiros cristãos em Atos, dizendo: "E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos." Atos 2, 46 e 47. E, da multidão dos que criam, em um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidades. Atos 4, versículos de 32 a 35. Esse quadro pintado por Lucas nos dá uma perspectiva sobre o que acontece nas relações sociais, do tipo reciprocidade generalizada, marcadas pelas características da vida familiar e comunitária. A hospitalidade na igreja doméstica. Sendo as casas os centros das reuniões e dos encontros cristãos e as refeições uma parte essencial dessas reuniões, a hospitalidade e a generosidade oferecidas aos hóspedes tornam-se dons e virtudes primordiais para o desenvolvimento da vida cristã, devido sua influência na interação social e econômica das primeiras comunidades cristãs. A hospitalidade em uma igreja doméstica era demonstrada especialmente através da oferta de abrigo e de alimento. Alguns textos nos mostram como a hospitalidade era recomendada.
Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Lucas 10, 7. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 12, 13. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Hebreus 13, 2. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 1 Pedro 4, 9. Vamos terminando a leitura por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima.